Pois é, eu estou aqui hoje com o Valdir. Ele vai falar da história dele, da experiência dele com o poder de Deus através da fogueira santa de Israel. Nós já estamos subindo o Monte Sinai. Foi isso que Moisés fez, não foi? Ele estava lá embaixo do monte, ele viu aquela sarça, ele disse: eu vou subir para ver essa maravilha. Se você quer ver a maravilha de Deus na sua vida, não tem outra forma. Não há outra forma. Você tem que subir para ver. Tem muitas pessoas que têm querido ver as maravilhas no lugar onde estão, ou querem descer para poder ver essas maravilhas. Não existe, não acontece, é impossível. Para você ver as maravilhas de Deus na sua vida, você tem que subir. Subir requer sacrifício, subir requer esforço, subir requer sangue derramado. E o Sinai é o ventre de Deus. Ali, novas vidas nascerão e você vai ter o seu certificado para garantir isso. Quando você der o seu testemunho desta fogueira santa, você vai dar com o certificado nas mãos, a certidão de nascimento nas mãos, significando que você fez a sua parte e Deus o honrou. Você que está aí agora nos ouvindo, nesse mesmo espírito, nesta mesma fé, você que talvez nunca esteve numa igreja universal, mas está agora nos acompanhando do seu carro, indo para o trabalho, talvez fazendo uma viagem, quem sabe perdido aí, desesperado, pensando em desistir, pensando em tirar a própria vida. Você que está aí agora chorando atrás do volante do seu carro, sem saber o que fazer, preste atenção no que você vai ouvir. Bom dia, seu Valdir, tudo bem? Bom dia, bispo. Então, diga pra gente como que era a sua vida ao chegar na Igreja Universal. Como é que você chegou na igreja? Eu cheguei desesperado por causa de um problema financeiro. Nós tínhamos um comércio na qual nós trabalhamos muito para conquistar esse comércio. Que tipo de comércio? Era um comércio de acessório. Vendia tudo, utilidades, acessórios. E de uma hora para outra começou a aparecer dívida. O impressionante foi que depois que nós, por exemplo, tivemos um Natal muito bom, extraordinário, conseguimos comprar carro naquele Natal, conseguimos comprar um terreno na praia. 2 meses depois, por exemplo, lá em fevereiro, trancou tudo. Foi onde eu comecei a pegar dinheiro emprestado. Primeiro eu peguei R$2.000, bem pouco, com medo. E isso passou para 4.000, para 6.000. E o pior de tudo foi que eu comecei a colocar pessoas, terceiros, no meio dessa dívida. Pegava cheque de amigos para trocar em agiota para cobrir o cheque. Chegava no mês, eu não tinha como cobrir aquilo, porque o movimento não tinha suprido, e comecei a envolver pessoas. Passou aproximadamente 1 ano. Essa dívida passou para 130 mil, há muitos anos atrás. Se fosse nos dias de hoje, eu creio que era R$500 mil já. Então, tudo estava indo bem, tinha um negócio, abriu um negócio, comprou o carro, passaram um Natal a mil maravilhas e de repente, as portas começaram a se fechar, o negócio começou a afundar ao ponto de ter que pedir dinheiro emprestado. Foi isso? Isso mesmo. Do nada, de repente. Do nada, de repente. Então aí pediu dinheiro a agiota, R$2.000, e para pagar ele teve que pedir a outro, e foi pedindo e pedindo, envolvendo pessoas, e chegou uma dívida de 130 mil. 130 mil, que hoje equivaleria mais ou menos a esses 500 mil que você está falando. Exatamente. Foi assim que você chegou na Igreja Universal. E como que ele afetou essa dívida? Como é que influenciou na sua vida pessoal, no seu relacionamento? Era casado na época, não? Eu era noivo, estava noivo há 5 anos. Bebia socialmente e por causa dessa dívida virei alcoólatra. Eu era obrigado a beber, senão não conseguia dormir, para tentar dormir. Foi um ano de tormento. Não tinha paz, não dormia, não me alimentava. Virei uma pessoa muito nervosa, agressivo. A minha noiva já tinha dado um basta, disse para mim que não tinha mais como nós ficar juntos, porque ela não via um futuro, e eu muito agressivo. Por causa dessa dívida, meu pai tinha problema de pressão alta, veio a falecer, deu 3 derrames seguidos, veio a falecer por causa da preocupação da dívida. No dia que ele faleceu, eu não tinha R$1 para fazer o enterro, foi muito difícil. Foi um dia marcante para mim. Outro dia marcante foi
na época que nós vendemos a propriedade, eu vendi a propriedade para amenizar a dívida, vendi o carro que eu tinha para amenizar a dívida e fomos morar de aluguel. Fiquei 3 meses com o aluguel vencido. E ali foi assim um fundo de poço desesperador e chegamos a comer assim, ó, sopa com bicho. Teve uma época porque não tinha mais o que comer, bicho. Como é que foi isso? Um certo domingo, eu almocei na casa da minha noiva e pedi para ela umas verduras. Para a noite eu fazer uma sopa para mim e para os meus irmãos. Minha cunhada estava lá e até minha noiva participou desse dia. Daí no armário tinha um pacote de sopa aberto, eu fui lá, misturei com aqueles legumes e fiz uma sopa. No meio, na hora que botamos no prato, a minha irmã falou o seguinte: Valdir, tem umas coisas pretas aqui no meio dessa sopa. Eu disse: não, deve ser tempero. Dela disse: não, mas tem umas perninhas. Nós fomos lá, bispo, nós todos, tiremos aqueles bichinhos fora e comemos a sopa. Porque não tinha mais o que comer. Sopa com bicho. Isso, inacreditável. Tamanho bicho. desespero. Desespero. Então, de empresário sucedido, bem sucedido, que as coisas estavam andando, para alguém que não tinha nem o que comer, comendo comida com bichos, alcoólatra, perdeu apartamento, perdeu carro, perdeu tudo. Tudo. Foi assim que o senhor chegou na Igreja Universal. Isso, daí desempregado ainda. Porque... Desempregado. E estava já lutando 6 meses para conseguir um serviço. E não conseguia. Chegou na Universal assim. Assim. Olha só, aí eu pergunto, o que um homem desse tinha para dar? O que ele tinha para nos dar numa situação dessa? Porque muitas pessoas falam, na igreja se pede dinheiro, querem dinheiro. O que ele tinha para dar? Alcoólatra, desempregado, endividado, com mais de 100 mil de dívida, envergonhado, humilhado, sem aluguel pago. O que ele tinha para dar? Né? Quer dizer, não tinha quem recorrer. Os agiotas, eu imagino, estavam em cima do senhor, né? Era um tormento, né, bicho? Tormento, verdadeiro tormento, pressão mesmo. Ameaças de, por exemplo, assim, se eu não levasse um cheque, se eu não aparecesse, se eu não levasse um dinheiro, eles ameaçavam naquela situação de pegar meus irmãos que vinham do colégio, eles falavam para mim o caminho que meus irmãos vinham do colégio. Teve um que ameaçou botar droga e pedir para alguém, um amigo, dar uma batida lá para mim pegar em flagrante. Então foi assim, ó, verdadeiro desespero eu vendi. Ele não tem pena não, né? Ele queria o dele. O diabo, não é que as agiotas são o diabo não, mas o diabo usa as pessoas, não tem pena não. Usava né? mesmo, porque quando eu subi o Sinai, eu vi que realmente eles eram usados, porque daí caiu tudo, bicho. Não tinha pena nenhuma. Nenhuma. E aí, quando chegou na Igreja Universal, quem que ele trouxe? Como é que você soube da igreja? Minha mãe era da igreja e eu vi o poder nela, né? Ela começou a vir para a igreja nessa situação nossa e ela começou a vender roupa na sacola. Ela veio para a igreja e começou a vender roupa. Ela foi lá e pagou a lanchonete que eu devia do meu alimento que eu consumia ali. Nem isso eu conseguia pagar. E eu que tocava a loja, eu era o bambambam, né? Daí o Espírito Santo uma manhã falou na minha mente: tu é tão metido e a tua mãe que está te sustentando, porque ela está me buscando. E um outro dia eu acordei e o meu irmão falou para mim que tinha ouvido um testemunho, que a pessoa tinha pagado todos os cheques. Ele assim: Valdir, essa madrugada eu assisti um testemunho e a pessoa contou o testemunho, ela é da igreja da mãe. Ela pagou todos os cheques dela. Aí eu assim, hoje eu vou lá. É a sarça, né? Exatamente, é o sinal. Eu vou ver essa maravilha, vou subir para ver essa maravilha. Irei para lá, exatamente. É um sinal. Você ouviu aquilo e falou: não, peraí, se aconteceu com eles, pode acontecer comigo também. Foi muito forte, porque eu nem vi o testemunho, né? Eu só ouvi o meu irmão falar. Eu assim, eu quero. E eu vim, bispo. No primeiro dia que eu vim, na mesma semana eu já arrumei um trabalho. Na mesma semana. Na mesma semana. Estava desempregado há quanto tempo? 6 meses. 6 meses. Isso. Mas estava desempregado mole? Era aquele sem vergonha que não vai buscar trabalho? Ou era o desempregado que lutava todo dia, buscando, correndo atrás? Todo dia. Eu creia que era obrigado a ser um problema espiritual, porque serviço tinha. E eu não conseguia pegar o serviço. Então, chegou na igreja logo depois de quanto tempo? Conseguiu trabalho? Na mesma semana. Na mesma semana. Isso. Eu vim na segunda-feira, na quinta-feira eu consegui o trabalho. A porta já se abriu imediatamente. E para o meu irmão, que também estava desempregado, já abriu um comércio para ele, uma porta. Nós optamos. Apareceu um serviço para nós e apareceu um comércio. Daí nós conversamos e
eu optei por ir trabalhar e ele ficou nesse comércio já. A coisa já começou a andar, porque veio eu e o meu irmão nesse dia. E como é que foi a sua primeira experiência com a Fogueira Santa de Israel? Começou a trabalhar, quer dizer, as coisas já começaram a andar. Logo na primeira semana já vi um sinal. Como é que foi a sua primeira experiência com a Fogueira Santa? Eu vi a oportunidade de acabar com o sofrimento total, né? Comecei a gerar o meu sacrifício, também ouvi a proposta e parti para cima. Comecei a gerar o meu sacrifício, não fiquei, por exemplo, eu determinei que ia dar todo o meu salário, mas à noite eu também fui panfletar, fui gerar mais e mais e mais e mais, porque eu queria me entregar totalmente. Então, primeiro sacrifício, você pegou todo o seu salário e ainda foi fazer algo extra para acrescentar para aquilo ali. E como é que você ia viver sem aquele salário? Eu estava numa convicção tão grande, bispo, que eu tinha certeza que Deus ia gerar. E realmente gerou, né? Ficou 6 meses sem salário, né? Isso. Já não tinha nada para perder mais. É verdade. 6 meses sem salário é interessante. As pessoas pensam assim, não, mas se eu colocar no altar de Deus vai fazer falta. Mas você ficou 6 meses sem nada. Isso, essa era a convicção. E sobreviveu. E sobrevivi. Imagina então, colocando no altar de Deus. Isso, por isso que eu estava convicto. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Quer dizer, pegou o seu salário, acrescentou fazendo trabalho extra, tudo que você tinha colocou no altar. Aquilo ali foi a sua primeira Fogueira Santa. Isso. Quem mandou o senhor fazer isso? Olha, a minha fé, né? A minha fé mandou eu fazer isso porque eu vi ali uma oportunidade de acabar com aquele sofrimento. O que aconteceu depois desta primeira Fogueira Santa? Olha, bispo, algo que eu vi foi o próprio agiota. Porque eu tinha medo, né, deles. E quando eu sacrifiquei, eu encontrava eles ou eles apareciam lá, eles já estavam transformados. Eu nem acreditava, achava até que eles estavam armando alguma coisa para mim, porque eles mudaram da água para o vinho. Por exemplo, eu devia 30 mil para um agiota. Ele dizia, Valdir, nós vamos lá, nós vamos conversar, nós vamos resolver, eu vou tirar todos os juros, vou ficar esse 10 mil e tu vai pagar como tu pode pagar. Ali eu já vi o poder de Deus. Por isso que eu paguei a dívida rápido, bispo. As pessoas, tu pagou $500 mil, tu pagou, como que tu pagou? Porque sem o poder de Deus, bispo, por exemplo, eu devia 50 mil, passou para 130. Com o poder de Deus, de 130 mil, passou para uns 20 mil. Então, ali já foi o sinal maior, era tudo que eu precisava. Porque daí, eu resolvendo a situação com os agiotas, eu já tive como ir trabalhar em paz. Daí eu comecei a me entregar e hoje, graças a Deus, sou uma nova pessoa, tenho uma nova certidão. E tem vindo de Fogueira Santa em Fogueira Santa. Isso. O maior sacrifício que o senhor já fez, qual foi? Foi 30 mil. 30 mil. Quer dizer, chegou na igreja com 100 mil de dívida, mais de 100 mil de dívida, desempregado, humilhado, alcoólatra, com problemas na vida amorosa, ela queria te largar? Isso. Quer dizer, com a vida toda destruída. Se lançou na primeira Fogueira Santa, tem vindo de Fogueira Santa em Fogueira Santa, ao ponto de chegar a fazer um sacrifício de 30 mil reais. Quer dizer, para dar 30 mil é porque as coisas começaram a melhorar, né? Melhorou bastante. Hoje o senhor tem o quê? Como é que está a sua vida? Hoje a minha vida sentimental está abençoada. Nós casamos, a minha noiva não me abandonou. Casamos, temos um filho abençoado. Tenho comércio, 2 lojas, tenho 11 funcionários. Dívidas? Não, dívida não tem mais, tem mais graças a Deus. Nenhuma. Hoje tenho meus compromissos, né, do dia a dia, que a gente vai lá e resolve. Conquistei o apartamento e tenho um bom automóvel, bispo. E alcoólatra? Não, senhor, graças a Deus. Então hoje você tem o seu negócio, qual é o nome do negócio? Rei dos Bonés. Então você tem o seu negócio, a sua empresa, funcionários trabalhando, não lhe falta nada, tem o seu lar, seu carro, tem saúde, livre do álcool, um casamento abençoado, uma família abençoada. Qual o segredo? Olha, foi sacrifício. Eu subi, bispo. Subiu mesmo? Eu subi mesmo. E Deus mudou. Tá aí. Contra fatos não há argumento. Você pode falar o que você quiser. Você tem direito de falar o que você quiser. Mas contra fatos não há argumentos. Olha só que transformação. Não foi uma melhoria. Ele não só conseguiu um emprego. O emprego não transformaria a vida dele, não. O emprego veio logo na primeira semana.
usou a fé, ouviu a palavra, foi lá, fez o que tinha que ser feito e conseguiu o emprego dele. Como muitos têm conseguido. A melhoria, a bênção, você pode conseguir através da corrente de oração, através da oração, através do ato de fé. Mas a transformação, o novo homem, a nova certidão, isso não acontece assim. Para isso, você tem que subir o monte. Você tem que sacrificar. Você tem que querer ver esta maravilha. Por que Deus não desceu lá no pé do monte? Por que ele não desceu no Egito? Por que ele não apareceu lá no meio do deserto? Por que em cima do monte, né? Porque a transformação requer o sacrifício. Talvez o seu caso seja o novo nascimento. Você tem buscado ser uma pessoa diferente. É a situação, o seu deserto. O deserto dele era aquele. Eram as dívidas, era o alcoolismo, era o problema na vida amorosa. Esse era o deserto do seu Valdir. Talvez o seu deserto, a sua escravidão agora, seja esse vício. Que não importa o que você já fez, você não conseguiu vencê-lo. Já passou por clínicas de reabilitação, já tentou de tudo, não conseguiu vencer. Talvez a sua escravidão agora seja o jeito que seu casamento é. Você é casada, mas não tem um marido. Você é casado, mas não tem uma esposa. Vocês vivem uma vida não de solteiros, vocês vivem pior do que solteiros. Traição, humilhação, vergonha. É agressão física, verbal. Essa é a sua escravidão. Talvez a sua escravidão seja a solidão. Sua escravidão seja você trabalhar aí, continuar trabalhando para os outros, vendendo o trabalho das suas mãos por um preço fixo e a sua situação não muda. Quem sabe seja essa doença que os médicos disseram que não tem cura, sua família destruída. Seja qual for a sua escravidão, o seu deserto, você vai sair daí. Mas para isso, você tem que subir o monte. O lugar de encontro com ele é o Monte Sinai. Como temos falado, o Monte Sinai é o ventre de Deus. Ali, novas vidas nascerão.